Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Vamos falar mais uma vez sobre o processo de desconstrução da natureza religiosa e moral do homem. Sabe o que é isso? Eu quero falar sobre isso, tá? Esse processo, ele começa com a rejeição do conhecimento de Deus. É o primeiro passo. O segundo passo é o homem substituindo esse conhecimento de Deus pelas suas próprias ideias, pensamentos e raciocínios. O terceiro passo é a obscuridade do coração, ou seja, o coração do homem fica em trevas e escuridão. E a consequência lógica de um coração em trevas é a loucura, a confusão. É por isso que Paulo diz no versículo 23, né? E proclamando-se a si mesmo, Romanos 1, 23, e proclamando-se a si mesmo como sábios, tornaram-se loucos. Só que a loucura não é o fim do poço ainda, sabe? Ainda desse processo de construção. A loucura ainda não é o fim do poço nesse processo de desconstrução. Então vamos lá, para que fique gravado. Há um processo de desconstrução da natureza religiosa e moral do homem, que começa com a rejeição do conhecimento de Deus, depois a substituição desse conhecimento pelas próprias ideias, pensamentos e raciocínio do homem mesmo. Depois, porque ele substitui o conhecimento de Deus pelas suas próprias ideias, o coração dele fica obscurecido, fica em trevas, em escuridão, e a consequência lógica de um coração em trevas é loucura, é confusão. E essa loucura e confusão desemboca naquilo que eu chamo de idolatria. É o texto que nós vamos ler mais uma vez, tá? É Romanos 1, 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja, queridos, essa palavra idolatria, ela é a transliteração da palavra grega eidololatria, cujo significado entendemos ser a adoração a ídolos, a adoração a imagens como divinas e sagradas. O vocábulo, e você vai me permitir hoje ser um pouquinho mais técnico, tá bom? Porque eu preciso explicar isso para vocês. O vocábulo grego é uma composição de dois termos. O primeiro é eido, que significa ver e saber. Assim, ele traz em si o conceito básico de saber por ver, tá? Com base nesse termo, foi formada uma palavra chamada eidolon, imagem, que veio a significar especificamente uma imagem de um Deus como objeto de adoração ou um símbolo material do sobrenatural como tal objeto. O segundo termo, o primeiro é eidolon, o segundo é latreia, significando culto, ou mais especificamente culto ou adoração a deuses. Idolatria, então, é prestar honras divinas a qualquer produto de fabricação humana ou atribuir poderes divinos a operações puramente naturais. Eu estou te descrevendo o significado de idolatria a partir do significado de Wycliffe, tá? Esse termo, querido, refere-se à adoração ou veneração a ídolos ou imagens quando usado em seu sentido primário. Porém, em um sentido mais amplo, pode indicar a veneração ou adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição, ambição, que tome o lugar de Deus ou que lhe diminua a honra que lhe devemos. Nesse sentido, todos os homens com bastante frequência, se não mesmo continuamente, são idólatras. Naturalmente, essa condição surge em muitos graus e um dos principais propósitos da fé religiosa e do desenvolvimento espiritual é livrar-nos totalmente de todas as formas de idolatria. Eu estou sendo técnico, eu estou olhando para o meu computador aqui, tá? Porque é importante que você compreenda esse processo de desconstrução religiosa, porque até então nós estamos falando apenas do processo de desconstrução religiosa do ser humano. Depois nós vamos falar do processo de desconstrução moral, tá? Esse processo de desconstrução religiosa do homem que começa lá com a rejeição do conhecimento de Deus, termina em idolatria. Como eu já disse aqui, idolatria, quando Paulo fala desse termo, no contexto em que ele escreve,
há um panteão de deuses gregos e romanos, tá? Então as pessoas são muito dadas à adoração, figuras de gente, de imagens de animais, aquela coisa toda. Isso tudo é da cultura daquela época, queridos. E quando Paulo fala de imagens aqui, idolatria, está falando de imagens realmente. Só que esse é um sentido um pouco mais restrito. Há um sentido mais lato, mais amplo, que pode indicar a adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição, ambição, qualquer coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida, no nosso coração. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração é um ídolo. Então, anotar aqui, eu procurei no celular aqui. O celular pode se tornar um ídolo nosso. Na verdade, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas gastam muito mais tempo com o celular do que com qualquer outra coisa. Não é verdade? Horas e horas a fio com o celular na mão, olhando redes sociais, vendo a vida dos outros e assistindo vídeos, essa coisa toda. O celular se transformou num ídolo para muitas pessoas, entende? A ciência pode ser um ídolo para muita gente. Algum político pode ser um ídolo para muita gente. Então há muitas coisas ou pessoas e objetos e instituições. Às vezes a própria igreja é um ídolo nosso. O próprio líder espiritual é um ídolo que nós temos no nosso coração. Muitas vezes nós valorizamos mais a nossa igreja, mais a nossa denominação do que o próprio Deus. Parece absurdo dizer isso, mas eu sei do que eu estou falando. Essa é uma realidade, entende? É uma realidade. Há hoje aquilo que nós chamamos de culto à personalidade. E eu estou falando isso aqui de evangélicos mesmo. Não estou falando de outra coisa não, é de evangélicos, tá? Pastores, denominações que estão ali, que se colocam como melhor do que os outros e que os membros daquela denominação idolatram a própria denominação. Queridos, eu não vou falar aqui, porque quando a gente pensa em imagem, em idolatria, a primeira coisa que as pessoas fazem é voltar os olhos para os católicos, né? Não estou dizendo que não há idolatria lá, eu sei que há, entendeu? Há idolatria. As imagens, aquela coisa toda, por mais que digam que não é, de acordo com os termos bíblicos, isso é a idolatria. Mas eu falo de uma idolatria mais velada entre nós evangélicos. Porque as pessoas idolatram cantores, idolatram pastores, personagens midiáticos que estão aí. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Muita atenção mesmo para nós não cairmos nesse pecado, queridos. Nós temos que ter cuidado com isso. Eu desafio você a ter Deus como o centro da sua vida, a fazer de Deus a prioridade da tua vida, a não permitir que nada, nem ninguém, nem a esposa, nem os filhos, nem os pais podem ocupar o lugar de Deus no nosso coração. A igreja não pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Os nossos líderes espirituais não podem ocupar o lugar de Deus no nosso coração. O meu celular não pode ocupar o lugar de Deus no meu coração. A minha televisão não pode. O meu nome não pode ocupar. A ambição por ter dinheiro não pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. A busca por status, por reconhecimento, não pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração, querido, porque tudo isso se transforma ou pode ser um ídolo na nossa vida e nos afastar de Deus. E nos colocar numa situação muito complicada diante de Deus, porque Deus não divide a sua glória com mais ninguém. Ou você pertence a Deus, ou Deus é a prioridade da sua vida, ou você está bem distante de Deus. Grave isso, querido. Grave isso. Às vezes nós damos muito mais atenção para tantas coisas e para Deus apenas as sobras, o resto. Há muitas pessoas que não têm vida com Deus. Lá no final do dia, quando vão fazer uma oração, quando vão ler a Bíblia, estão cansados e não aguentam nada. Porque toda a sua energia, todas as suas forças foram gastas com outras coisas e não com Deus. Fica o alerta, tá? Volte-se para Deus. Faça de Deus a prioridade da sua vida. Faça de Cristo o seu Senhor. E você desfrutará de paz, de alegria e de comunhão íntima com Deus. Tá bom, queridos? Deus te abençoe.